Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Louvado seja Deus. Deus é bom e fiel sempre. Louvado seja Deus. Como eu sempre digo, eu tenho dado inúmeros motivos para Deus deixar de me amar, para Cristo deixar de me amar. E você também. E nenhum deles ainda foi suficiente para que Deus deixasse de amar você. Louvado seja Deus. Vamos orar, irmãos. Fique sentado aí, paz, né? Feche seus olhos, curva sua cabeça e oremos ao Senhor. Pai Santo, te damos graças, ó Eterno, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Pai, rogamos a tua bondade, pela tua misericórdia, em nome do teu Filho Jesus. Que o Senhor abra os nossos corações, abra o nosso entendimento, para que a tua palavra, Pai, seja semeada em nosso coração e frutifique. Pai eterno, haja em nosso meio, porque é a nossa esperança. Pai, porque o Senhor não estiver aqui, ó Pai, é em vão esse culto. Pai eterno, que teu Espírito Santo nos encha, nos preencha. Pai, nos clareie a nossa mente, em nome de Jesus. Que a tua glória e a sua presença se manifeste de uma maneira extraordinária, ó Pai, sobre esse lugar. Em nome do teu Filho Jesus, te damos graças. Amém. Foi na cruz, onde um dia meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Louvado seja Deus. Irmãos, eu gostaria de abrir com vocês na segunda carta de Coríntios, no capítulo 5, no verso 19. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19. Vamos ler dois textos. Louvado seja Deus. Aleluia. A partir do verso 19, vamos ler a partir do verso 17. 17 ao 19, louvado seja Deus. Vamos lá. Que diz assim: portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. Ele é o quê? E as coisas velhas já se passaram, e eis que todas as coisas se tornam novas. E todas as coisas são de Deus, o qual nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando as suas transgressões, e confiou em nós a palavra da conciliação. Amém? Agora abre em Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. Vou ler aqui rapidamente. Louvado seja Deus. Está escrito assim: livro escrito por Moisés, chamado Êxodo, capítulo 12. E o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês será para vós o começo do mês, será o primeiro mês do ano para vós. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: no 10º dia deste mês tomará cada homem para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada casa. E se a família for muito pequena para um cordeiro, que ele e o seu vizinho mais próximo o tomem segundo o número de almas. Cada homem, conforme o seu comer, fará a conta para o cordeiro. O vosso cordeiro será sem defeito, um macho de 1 ano. Vós o tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia do mesmo mês. E toda a assembleia da congregação de Israel
o matará à tarde. E tomarão do sangue e colocarão nas ombreiras e nas vergas das portas e das casas em que o comerem. E comerão a carne daquela noite, assada no fogo, e pão sem fermento, e com ervas amargas. Não comereis dele cru, nem cozido, nem com água, mas assado com fogo, e sua cabeça com os pés e suas entranhas. E não deixareis nada do que restar até a manhã seguinte. E o que restar disso até amanhã queimareis com fogo. E assim comereis com vossos lombos cingidos, e as vossas sandálias nos vossos pés, e o vosso cajado na mão, e comereis com pressa. Essa é a Páscoa do Senhor. Porque passarei por toda a terra do Egito nesta noite, e ferirei todos os primogênitos da terra do Egito, tanto homem como animal, e contra todos os deuses do Egito executarei o meu juízo. Eu sou o Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, como vocês já podem ver, hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a Páscoa, do real significado da Páscoa, do verdadeiro sentido da Páscoa. Porque para o mundo hoje, e infelizmente para até alguns cristãos, a Páscoa se resume em chocolate. A Páscoa se resume em ganhar o presente. A Páscoa se resume em coelho. O coelho se torna, ele substitui Jesus Cristo. O comércio é o que ganha. A Páscoa hoje se tornou um comércio. Infelizmente, alguns dos nossos irmãos do mundo inteiro também acreditam nisso. Não ensinam os filhos da verdadeira Páscoa e da importância que até hoje a Páscoa faz para nós. Se você soubesse, e é por isso que a gente vai falar um pouquinho disso. Esse assunto é de grande importância. Talvez hoje fosse o melhor dia de fazer uma Santa Ceia. E é isso, porque isso a gente vai entender. Louvado seja Deus. Irmãos, a palavra Páscoa significa Pessah. Em hebraico se fala-se Pessah, que significa passar por cima. É o ato em que Deus fez com que o espírito da morte passasse por cima da casa dos filhos de Deus. É por isso que chama Páscoa, é passar por cima. É quando Deus ignorou os filhos de Deus e passou por cima com o espírito da morte sobre a casa dos filhos de Deus por causa do sangue. E ele fez isso porque existia uma condenação. Ele passou por cima e de outros não, porque existia uma condenação. Louvado seja Deus. E a condenação que nós falamos aqui é o pecado. Todos nós cometemos pecado. Todos nós, a Bíblia Sagrada nos diz que cometemos pecado, todos nós pecamos contra Deus e nos destituímos, nos afastamos de Deus. Louvado seja Deus. E Deus é tão santo, Ele é tão justo, e Ele é tão poderoso, que Ele não pode fingir-se de cego. E falar assim, não, ele pecou, o mundo está pecando, está tudo bem. Tá beleza, eu estou fingindo que eu não estou vendo, está tudo certo, vamos seguir, vamos tocar para frente. Não, Deus é tão santo e tão justo. O caráter dele é tão nobre que ele não pode fazer isso. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Alguém deveria morrer. Assim foi no Éden, quando nós caímos. Quando o ser humano caiu. E se Deus fosse destruir hoje tudo e todos os pecadores do mundo, tenha certeza que você estaria incluído. Tenha certeza que não restaria nenhum sobrevivente na face da terra. Todos nós morreríamos, porque todos nós pecamos contra Deus. Todos nós pecamos e ainda fazemos o ato de pecar contra o Senhor. Louvado seja Deus. E alguém ainda insiste em dizer, mas não, eu não pequei contra o Senhor. Agora vamos imaginar que você não é um servo de Deus. Vamos imaginar aqui que você não se converteu. Mas mesmo assim, ainda peca. Louvado seja Deus. O egoísmo é uma forma de pecado. Mas Mateus,
eu sou de Cristo, eu sou de Deus, eu nunca matei, mas já enganou? Mas eu nunca roubei, mas já passou alguém para trás? Já se beneficiou na custa de outro? Mas eu nunca, sei lá, eu nunca assassinei ninguém, mas mentiu? É pecado também. Mas eu não ando como um bêbado aí lançado na terra, eu não uso drogas nas minhas veias, eu não sou um assassino. Mas será que o seu jeito orgulhoso de ser, de não se dobrar a ninguém, não é um pecado? É. E o seu pecado de orgulho e de egoísmo não é diferente de quem mata e de quem rouba. Diante de Deus, o seu pecado de mentira é o mesmo daquele que mata. Perceba a gravidade do pecado. Perceba que nós pecamos. E que o centro de todo pecado é o egoísmo humano. O centro de todo pecado é o orgulho humano. O egoísmo e o orgulho nos derrubaram. Você já pecou? Quantas vezes você já pecou hoje? Louvado seja Deus. A gente pode ilustrar isso com a parábola do filho pródigo. Quando ele sai, ele pede contas do pai e sai para o mundo. Ele fala: pai, me dá minha herança que eu vou embora. O primeiro princípio aqui é só pede herança para quem está morto. Então ele estava dizendo que o pai dele, para ele, estava morto. Pai, me dá minha herança, o Senhor para mim está morto, eu vou embora. Beleza? Ele vai embora. E o pecado começa daí, da escolha. E a gente vê que o filho pródigo, ele perde a humanidade conforme passa o tempo. Ele vai gastando tudo em regalias. Ele perde o juízo. O que é o pecado? É a perca de consciência de si. É a perca de identidade. Você mudou, rapaz. Você está diferente. O que está acontecendo com você? Ele não olha, ele não entende, ele não percebe. Mas todo mundo vê. O pecado é viver sem regras, viver sem estribeiras. É como diz um filósofo: se Deus não existe, então tudo é permitido. É alguém que vive sem regras, sem leis. É o que Adão caiu na mentira de Satanás quando ele disse: se você comer dessa fruta, você vai ter a ciência, o conhecimento do bem e do mal. E Adão, pelo seu orgulho, pelo seu egoísmo de querer ser igual a Deus, ele pensa: olha, se eu comer, eu vou ser igual a Deus. Aí eu vou saber o que pode e o que não pode. Aí eu vou saber. E eu vou ser autônomo. Eu não vou precisar mais de Deus. Eu não quero mais precisar de Deus. Adão cai nesse erro e peca contra Deus. Onde entra a morte, a guerra, as doenças, as atrocidades deste mundo que nós vivemos. Quando um político ele mente e desvia recurso público das redes de saúde, é um pecado. E é um pecado mais grande porque milhões de pessoas morrem por ano e todos os meses por falta dos recursos que ele roubou. Louvado seja Deus. Perceba a gravidade do pecado. Sabe por que tem pessoas que nascem doentes? Sabe por que no mundo existe tanta catástrofes naturais? É por causa do pecado. A Bíblia diz que o mundo geme e chora esperando a libertação dos filhos de Deus. Geme e chora esperando a volta de Jesus, para que Jesus restaure todas as coisas. O mundo só é assim por causa do pecado. A Bíblia diz que no fim, quando o Senhor liquidar tudo, até por exemplo, quem usa óculos, é uma disfunção no físico, na estrutura humana. E quando o pecado for retirado, você não vai mais usar óculos. Quem é cadeirante vai andar,
Quem é cego vai ver. Quem é surdo vai ouvir. É o pecado que traz essa distorção no corpo humano. Porque tem pessoas que nascem doentes por causa do pecado. Por causa da escolha que a gente fez lá atrás. De querer ser autônomo. De querer viver uma vida sem Deus. De querer viver pela nossa própria consciência, mas nós perdemos. Vemos esse exemplo do filho pródigo. Ele vai comer com os porcos. Ele se torna um bicho. Quem vive em pecado, quem vive assim, quem se entrega ao pecado, bestializa-se, perde o controle. Parece que não é mais você mesmo. Você perde sua identidade. Mas eu sou da igreja, como que eu posso fazer isso? Acontece. Quando você vê, você está no mundo. Quando você vê, você não está orando mais. Quando você for ver, você não está lendo mais, faz tempo. Quando você for ver, você já não chora diante de Deus há muitos anos. Cuidado. Está se perdendo. Louvado seja Deus. E é isso que era a escravidão do Egito. Depois que José trouxe os pais, a família no Egito, eles cresceram e se multiplicaram. O primeiro faraó morreu e veio os outros. Passaram 70 gerações e 430 anos no deserto, lá no Egito. E o povo de Deus começou a ser escravizado. E a escravidão era forte, era ferrenha. Não era uma escravidão qualquer, não. Não tinha leis trabalhistas, não, como hoje. 8 horas por dia, umas folgas remuneradas, tudo, salário, férias. Não. É escravidão, irmãos. Sabe o que é escravidão? É trabalhar de noite, sem direito à comida, sem direito à folga. Recebia um pouco. Só um pouquinho, só para sobreviver, só para trabalhar. Era escravidão. E segundo os historiadores, nessa época, qualquer egípcio podia entrar na casa de um hebreu, do povo de Deus, e tomar os seus filhos. O povo de Deus sofria opressão, dor, sofrimento, miséria, violência. Por 430 anos. Não é brinquedo. Não é 10 dias. São 430 anos de escravidão. E esse é o pecado. O Egito representa o pecado. Muitos de nós ainda vivemos no Egito. Muitos ainda no mundo insistem escravizados por Satanás. Muitos no mundo ainda acham legal e interessante o que vivem. Estão vivendo de resto do que jogam. Estão vivendo escravizados pelo pecado. Está vivendo cego. E está achando que está legal. E está achando que está bom. Louvado seja Deus. Esse é o Egito, irmãos. E muitas vezes o povo de Deus ali escravizado pelo Egito, eles clamavam, alguns clamavam a Deus e outros não. Muitos deles sucumbiam e obedeciam às leis egípcias, servindo outros deuses. Ou alguns se esqueceram de Deus. E é assim no mundo, as pessoas não pensam mais em Deus. Você percebe que as pessoas estão matando por R$1, 2, estão destruindo famílias, entrando nas escolas, fazendo coisas terríveis, atrocidades inimagináveis, como nunca antes. As pessoas têm vivido desesperadas, querendo a morte, chamando a morte, pensando em suicídio. Nunca houve os índices de suicídio têm aumentado tanto. Nunca em outra época. A depressão e a ansiedade têm nos alcançado por causa do pecado. Porque a gente está escolhendo viver no Egito. Estamos escolhendo viver longe de Deus. Louvado seja Deus. Queríamos ser autônomos. E muitas vezes ainda a gente quer ser autônomo. Senhor, eu não vou obedecer ao seu plano não, porque o meu é melhor, viu Deus? Mas irmão, eu sou crente, mas você confia mesmo? Você faz a vontade de Deus mesmo? Então Deus pode te arrebatar. Então eu posso pedir para Deus matar todo pecador, que você não vai estar incluído. Pode ter certeza que você peca contra Deus.
Louvado seja Deus. E quem peca merece a morte. E quem peca contra Deus tem uma dívida eterna com Deus. E esse Deus ilimitado, que não está no nosso tempo. O nosso tempo chama Cronos. O tempo de Deus é o Kairos. É um tempo fora do nosso tempo. Deus não é afetado pelo meu tempo, pelo nosso tempo. Deus não é limitado. Deus é soberano. É ilimitado, é todo poderoso, é bondoso, é longânimo, tem toda a força. Em Deus mora a soberania. E Ele não precisava enviar ninguém para te salvar. Ele não precisa de mim. Ele não precisa de você. Deus não precisa, porque Ele é suficiente. Ele é autossuficiente. Deus ele não teve princípio e não tem fim. Louvado seja Deus. Ele não morre, Ele não se cansa. Mas é este Deus que nós atingimos com o pecado. E é com este Deus que tivemos uma dívida. É o que o mundo ainda tem uma dívida. Eu gostaria de fazer esse paralelo entre os nossos dias, os dias de Cristo e Moisés. Os dois textos que acabamos de ler falam sobre a Páscoa. Eu gostaria de mostrar para vocês esse paralelo, mostrando a misteriosa e fantástica palavra de Deus e a sua repercussão na nossa vida. Louvado seja Deus. Olha só, no meio de tudo isso, no meio do Egito, quando a gente acabou de ler aqui, Deus fala para Moisés: Moisés, este primeiro mês que eu vou libertar vocês será o primeiro mês do ano. Mas Senhor, a gente já está no meio do ano. Como que vai ser o primeiro do ano se a gente já está no meio? Moisés, esse mês da Páscoa vai ser o primeiro mês para a sua vida. Mas o que significa isso? Que quando Deus liberta, quando o Senhor nos liberta, quando o Senhor libertou o povo da escravidão do Egito, uma vida nova começava. É uma vida nova que começa. Normalmente a gente poderia falar: quantos anos você tem, pastor? Tem quantos anos, pastor? Contar de abril. A partir do batismo. Você nasce de novo a partir do batismo. Sua vida começa depois do batismo. Depois que você morre para o mundo e reconcilia com Cristo. É sua nova vida. É por isso que Deus falou para Moisés: o primeiro mês de vocês vai ser o dia que eu libertar vocês do Egito. Vai ser esse dia, Moisés. Anota aí. Anota. E esse é o mês de Nissan, que cai em abril e maio do nosso calendário. E é porque a gente comemora a Páscoa e agora em abril. Louvado seja Deus. Mas olha só, Deus no meio disso, no meio desse mistério, a Bíblia Sagrada fala que a redenção por Jesus Cristo, o sacrifício que Jesus fez por nós, era um mistério, até o dia em que Ele enviou Jesus. Nem os anjos sabiam que Jesus ia ser sacrificado, nem os anjos. Mas Deus estava tipificando, Deus estava, através de símbolos, através desse texto, mostrando o que Ele iria fazer lá na frente. Louvado seja Deus. Deus prepara Moisés. Parece que não está acontecendo nada no nosso mundo. Parece que o mundo está sem controle. Parece que as coisas estão sem rédea. Assim também parecia para o povo hebreu lá no Egito, sofrendo, já faz anos. E cadê o Senhor? Mas eles não sabiam, mas Deus já estava enviando Moisés. Moisés estava crescendo. Moisés estava sendo concebido. Moisés estava escorregando no rio. Deus estava livrando Moisés dos crocodilos do rio Nilo. Deus estava preparando uma mãe. Deus estava preparando que ele voltasse para sua própria mãe, para que ele soubesse um pouco do Deus de Israel. Depois de 430 anos, você esquece de muita coisa, né, pastor? 430 anos atrás, José chega no Egito. 430 anos depois, Moisés nasce. É muito tempo. Perceba,
O mundo parece que está fora do controle, mas Deus tem controle de tudo. Parece que está perdido, mas Deus está já está enviando Moisés. Ele está encaixando as coisas, Ele está movendo as coisas, e nada foge do controle de Deus, nada. Na verdade, o nosso Moisés já veio e está vivo, que é Cristo Jesus. A perseguição contra Moisés foi a mesma perseguição que houve contra Jesus na infância. O faraó mandou matar todos os meninos. Na época de Jesus, mata todos os meninos. Está vendo? É um símbolo, representa Jesus. Louvado seja Deus. E aí Deus fala para Moisés: Moisés, vai lá nos cordeiros e fala para o meu povo separar um cordeiro sem mácula, sem defeito, sem mancha, sem ruga. Não pode ser cego, Moisés. Não pode mancar, Moisés. Não pode ter manchas, Moisés. Não pode. Tem que ser perfeito, imaculado. Tem que ser nobre, Moisés. Tem que ser macho, de 1 ano, Moisés. Separa ele, Moisés, para mim. Mas o que significa para nós? Deus, Ele envia Jesus. Ele separa Jesus. Aquele cordeiro que Deus manda Moisés separar do povo. Ele ia lá no rebanho, pegava o cordeiro é filho de carneiro, é filhote. Esse carneiro é perfeito, esse cordeiro é perfeito. Tira ele do curral, leva ele num lugar separado, porque ele pode se machucar, Moisés. Aí, se ele machucar, já não serve para mim. Deixa ele lá, separado. Não deixa ele machucar, não deixa ele se ferir, não deixa ele se manchar, não deixa ele, não deixa. Fica aí quietinho, cuida dele separado. Daqui a poucos meses, daqui a algumas horas, na verdade, ele vai ser sacrificado, Moisés. Ele tem que estar perfeito. E Deus envia Jesus, imaculado, perfeito, sem pecado. Mas como que foi a infância de Jesus? Foi igual a do cordeiro, separado. Desde a infância de Jesus, a Bíblia narra aos 12 anos de Jesus um episódio, mas do 0 até os 30 anos, quando Jesus aparece, ele está sendo guardado, igual o cordeiro estava sendo. Ele estava sendo separado do mundo, ele estava sendo instruído. Louvado seja Deus. Jesus, ele podia pecar muitas vezes, ele estava lá com os doutores da lei, aos 12 anos, ele podia se corromper, mas não se corrompeu. Ele estava com prostitutas, ele podia se corromper, mas não se corrompeu. Ele estava com adúlteros, ele podia se deitar, mas não se deitou. Ele estava com ladrões, mas ele não fez. Ele tinha uma vida difícil, ele podia roubar, mas ele não fez. Ele tinha tudo para pecar, mas ele não pecou. Jesus escolheu ser santo, ser imaculado, puro, igual carneiro. Ou o carneiro ser igual a Jesus. Santo. Ele nunca pecou. Você pecou. Ele não. Jesus não pecou. A Bíblia fala que em tudo ele foi tentado. Em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou. Louvado seja Deus. Deus, ele faz um novo começo. Ele prepara esse plano de um começo novo para a humanidade. É um novo começo, é um plano de Deus para um novo começo, um recomeço para toda a humanidade. Todos deveriam morrer, todos deveriam ser lançados para o inferno, todos deveriam ser destruídos, você também. Mas Deus te amou tanto, 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 que a Bíblia não tem um termo específico para falar do tamanho do amor de Deus, usa o termo tal, porque não tem tradução. O infinito amor de Deus por mim e por você. E ele decide descer do céu, largar toda a sua glória, largar todo o seu poder. Ele não precisava, lembra? Ele não precisava, mas ele o fez. É o único Deus em todas as religiões do mundo que era Deus, se fez um homem
andou como nós, viveu como nós, morreu pelas suas criaturas e ressuscitou. É o único. Nenhum Deus faz isso. Só Cristo Jesus. Só Jeová. Ele te ama. O mundo não. Satanás não. Buda não. Ninguém. Jesus fez. Provando que te ama. Louvado seja Deus. O cordeiro tinha que ser sem doença. A infância de Jesus foi guardada. Teve uma vida inteira sem pecado para ser sacrificado depois. Um Adão trouxe pecado para o mundo e outro Adão teve que retirar o pecado do mundo. Louvado seja Deus. Bendito é o Senhor. E Deus continua a instrução a Moisés. Ele fala assim: Moisés, chegada a tarde, às 3 horas da tarde, Moisés, você imola o cordeiro. Sacrifica o cordeiro, Moisés. Sacrifica. E eles faziam da forma que a gente faz aqui no Brasil. Você pega o cordeiro, raspa no pescoço, coloca uma bacia, corta a sua garganta e deixa todo o sangue cair na bacia. Louvado seja Deus. E ele fala: pega esse sangue, Moisés, coloca um pouco de sopa, passa nos umbrais da porta, Moisés. Louvado seja Deus. O cordeiro foi morto às 3 horas da tarde. À tarde. E diz os historiadores que Jesus, está escrito, apoiando as escrituras, que na hora 9 Jesus aspira a última vez. E a hora 9 é 3 horas da tarde. Perceba a perfeição e a sincronia. À tarde o cordeiro no Egito era morto. À tarde Jesus morreu. Moisés, agora você tem que pegar esse cordeiro, assar ele, Moisés, todo. E para assar esse cordeiro, ele tinha que abrir o cordeiro no meio, fazer com que ele se tornasse como um papel, abrindo todo o cordeiro. Colocava o fogo no chão, espetava um graveto, um bastão, passando pelo cordeiro, e outro na diagonal. Você consegue recordar isso? A semelhança? A mesma forma que o cordeiro era morto, foi a mesma maneira que Jesus morreu. Foi a mesma posição. Um bastão era colocado no cordeiro assim, e outro assim. E colocado fogo no chão, e o cordeiro era assado ali. Igual Jesus. Ao meio-dia, o sol escaldante, Jesus estava lá, de braços abertos. Louvado seja Deus. E esse sangue, o que eu vou fazer com esse sangue, Deus? Pega esse sangue, Moisés, passa no umbral da porta. Mas por quê? Porque diz a lei de Moisés, depois disso, mais um pouquinho à frente, os irmãos vão ver, que Deus ele institui o santuário, o tabernáculo dele. É como se fosse a igreja nesses dias. E no tabernáculo de Deus, lá no fundo, na última salinha, tinha a arca da aliança, aquela arca ali. Só podia entrar lá uma vez no ano. Ninguém podia entrar. Era uma vez só no ano, para tirar o pecado do povo. E o que ele fazia? Ele pegava o sangue do cordeiro, ia até a arca e aspergia sangue sobre a arca. E aí o Senhor, o fogo de Deus, lambia todo o sangue da arca, satisfazendo a sua ira. O sangue de que foi derramado daquele cordeiro estava satisfazendo a ira de Deus, porque se alguém pecou, alguém tem que morrer. Louvado seja Deus. E a ira, a condenação de Deus estava sobre nós. Você merecia ir, iria para o inferno. A condenação de Deus estava sobre você. Você estava afastado de Deus. Vivia em trevas, vivia como Satanás.
Até o dia em que Deus ele faz isso. Moisés, pega esse sangue, passa nos umbrais das portas e das janelas. Louvado seja Deus. Entrem com as suas famílias dentro das casas. Pegue aquele cordeiro assado. Louvado seja Deus. E quando o espírito da morte passar sobre o Egito, ele vai matar e destruir todo o primogênito egípcio, tanto humanos quanto animais. Mas ao meu povo, que tiver o sangue, ele vai passar por cima. Ele vai fazer a Páscoa, ele vai passar por cima. O meu juízo não vai entrar, eu não vou matar, eu não vou destruir. A minha condenação não vai ser executada, Moisés. Louvado seja Deus. É quando o espírito da morte, é tipo assim, quando o espírito da morte passava sobre a face do Egito. Ele olhava na porta e via o sangue e falava assim, opa, ali alguém já morreu. Ali já foi pago o preço, eu vou embora. Ele passava pelo pastor Júlio, aqui já tem um sangue, aqui já foi pago o preço, eu vou em outro. Ali também já tem um sangue do cordeiro, eu vou em outro. Eu vou em outro, eu vou em outro. Você tem o sangue do cordeiro? Você tem a marca do sangue de Jesus? Tem a marca? Tem a marca do cordeiro? Tem a marca do sangue? O espírito da morte, ele matava e destruía todos aqueles que deviam a Deus. Porque Deus é o dono da vida, ele retira e dá a quem quer. Ele é dono de tudo. Louvado seja Deus. Mas aquele que tinha o sangue, não. Porque o salário do pecado é a morte. E é engraçado, louvado seja Deus, que isso aconteceu com o nosso Senhor Jesus. Tem um artigo que eu separei aqui com os irmãos, eu gostaria só de mencionar, que é uma das revistas científicas mais prestigiadas do mundo. Ela chama JAMA, que é o Jornal Americano de Medicina. E ali eles fazem uma análise, eles fazem um estudo científico, técnico, como que foi a morte de Jesus. E eles narram que em Lucas capítulo 22, Jesus estava tão estressado, passando por um estresse tão grande, que enquanto ele orava, os seus poros transpiravam sangue. Louvado seja Deus. E isso, segundo esse jornal científico, chamava hematitrose, que é o ato quando você passa por um estresse tão grande, por uma ansiedade tão enorme, uma carga emocional tão gigante, que você começa a estourar as veias do seu corpo e o sangue começa a sair com o suor. Jesus estava assim no Getsemane por você. E Jesus, depois de ser julgado injustamente, o Cordeiro de Deus enviado para tirar o pecado do mundo, ele foi julgado injustamente à noite, coisa que a tradição hebraica não permitia. Louvado seja Deus. Jesus é condenado. Jesus ele sofre de chibatadas. 39 chibatadas. Mas não é qualquer chibata não, irmãos. Eram chicotes de couro. Nas suas pontas tinham ferros, bolas de ferros. Nas pontas desse chicote tinham pedaços de ossos. Quando batia nas costas, o ferro magoava a carne, feria por dentro, enquanto os pedaços de osso dilaceravam a carne. Já imaginou isso nas suas costas? Já imaginou que ia receber isso? 39 batendo em suas costas e arrancando a carne das suas costas, mostrando o osso das suas costas. E Jesus perde muito sangue. Muito sangue é exposto. Louvado seja Deus. Os ferimentos eram tão graves, que além de colocar Jesus para carregar a cruz,
ele já estava fraco, carregando no caminho do Gólgota, já desmaiando, já fraco, já cansado, perdeu muito sangue. Ele cai uma vez, vai saber se nós não sabemos, mas pode ter caído outras vezes, pela perca de sangue, pelo cansaço. Jesus estava sendo humilhado, cuspido em seu rosto. O Senhor não é o rei dos judeus? Toma aí sua coroa de espinho. Fecha, olha Jesus. E batiam em Jesus. Vê aí, Jesus, quem te bateu? Adivinha aí, você não é o filho de Deus? Quem te bateu? Quem te deu um soco? Fala aí. Jesus suportou isso por você. E chegando na cruz, ele era jogado na cruz. 18 centímetros de prego nas suas mãos e nos seus pés. Ele é levantado. E a dor é tão insuportável. A dor é tão grande. Louvado seja Deus. Mas Jesus fica quieto. Como ovelha muda, foi levado ao matador. Em silêncio. Quieto. Por você. Louvado seja Deus. E era tão difícil estar naquela cruz, porque Jesus, provavelmente, segundo essa revista, ele morreu de duas causas. Ou ele morreu de perca de sangue, ou ele morreu por falta de ar. Porque quando você está pendurado com os braços abertos numa cruz, o seu pulmão, ele sofre uma pressão muito grande que você não consegue respirar. Você não consegue respirar profundamente. Então uma pessoa que está pendurada na cruz, ela respira rápido, baixo, porque não consegue respirar. E ela só consegue respirar assim porque ela apoia-se com os pés e levanta o corpo. Mas os pés estão sangrando, os pés estão com prego. Imagina a dor. Jesus querendo respirar, ele está embaixo. Ele levanta, apoia os pés e levanta o corpo. E a dor nos pés é enorme. E ele respirando. E as costas estão todas machucadas. E ele raspando na cruz de madeira. E o sangue jorrando. A ponto que o soldado romano fere o seu lado. E sai água. Louvado seja Deus. Bendito é o Senhor. E Deus fala para Moisés: Moisés, esse aí é o cordeiro da Páscoa. Comam todo o cordeiro da Páscoa. Esse é o cordeiro. Comam tudo. Comam tudo. E eles comiam tudo aquele. Louvado seja Deus. E não podia sobrar nada, nada. E o que sobraria, os chifres, as unhas, eles deveriam lançar no fogo para ser consumido e não restar nada. Porque Jesus ressuscitou e não restou nada. Jesus está vivo e não sobrou nada. Louvado seja Deus. Não podia sobrar nada do cordeiro, porque não sobrou nada de Jesus. Não sobrou nada de Jesus. Não podia sobrar nada do cordeiro, porque todo aquele sacrifício foi aceito por Deus. O sacrifício de Jesus foi aceito por Deus. Aquele cordeiro foi aceito por Deus. Então não deveria sobrar nada. O sacrifício, a dívida que você tinha com Deus foi paga através do derramamento do sangue de Jesus. E Jesus aceitou essa dívida. Ele pagou por você. Ele assumiu a sua culpa. Ele assumiu a sua mentira que você contou hoje. Ele assumiu a sua negligência com ele. Ele assumiu o seu erro. Ele assumiu o seu pecado. Ele assumiu sua vida de miséria que você levava. Ele assumiu e levou sobre si. Ele assumiu, você merecia. Você merecia. Eu mereci ir para o inferno. Mas ele assumiu. Louvado seja Deus. E não podia, por isso não podia sobrar nada. Com a marca do sangue em nós, o preço da dívida foi pago. Agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quando a morte, o juiz de Deus vem, ele vai olhar para você e falar assim: este tem o sangue do meu filho,
o juízo não está sobre ele. Ele já foi perdoado. Meu filho já pagou o preço. Foi a última palavra que Jesus diz na cruz. Tetelestai. Está pago. Já paguei. Não deve nada. Você não deve nada. Louvado seja Deus. E Deus não precisava fazer isso por você. E Ele fez. E Deus ele fala para Moisés: Moisés, comam ervas amargas, Moisés. Mas por que Deus tem que comer ervas amargas? Para lembrar da vida que você vivia no Egito. Para que o povo se lembre da amargura e da dor que vivia no Egito. Como era a vida de pecado no Egito. Comam ervas amargas. Você se lembra da vida que você vivia fora daqui? Você se lembra da vida que você vivia no pecado? Você se lembra da vida miserável que você vivia longe de Deus? Se lembra? De quanta droga você usou? Em quantas mulheres você deitou? Em quantos homens já se prostituiu? Quantas mentiras, quantas coisas você fez contra o Senhor? Louvado seja Deus. E Deus está pedindo para você lembrar. Lembra de onde eu te tirei. Lembra do que eu fiz por você. Porque esse sentimento, quando você lembrar, vai surgir um sentimento de gratidão no seu coração. E esse sentimento de gratidão que surgir no seu coração vai ser o sentimento que vai fazer assim: Senhor, agora eu vou viver uma vida santa, uma vida que te agrada, uma vida, Pai eterno, que te agrada, uma vida de santidade a Ti. Vai ser um sentimento que vai mover você para fazer a obra de Deus. E quando ninguém quiser fazer, você vai fazer. Senhor, mas ninguém está indo lá orar, mas eu vou porque Jesus me salvou. Senhor, ninguém está indo ensaiar, mas eu vou lá porque Jesus me salvou. Senhor, ninguém está pregando, mas eu vou lá pregar. Senhor, ninguém está fazendo, mas eu vou lá fazer. Senhor, ninguém está vindo na oração, mas tudo bem, eu vou orar porque Jesus pagou o preço por mim e eu sou grato de onde Ele me tirou. Lembra da onde Jesus te tirou. E se você não pertence a Jesus ainda, se você não tem um sangue de Jesus sobre você, aprecie bem a erva amarga. Veja o quão terrível é. E Jesus está te dando uma oportunidade de sair do Egito. Louvado seja Deus. Ele fala: come pão asmo, Moisés. Pão sem fermento. Representando ali, louvado seja Deus, uma vida sem pecado. Deus ele tirou o povo de Israel do Egito. Não para mandar em outro Egito, mas para mandar em uma terra nova. O povo de Israel sairia do Egito para ir na terra prometida. Uma terra nova. Eles deveriam ser santos, puros, diferentes. Mas hoje vemos uma igreja, parece que é igual ao mundo. Anda igual ao mundo, fala igual ao mundo. Se uma pessoa do mundo entra e fala assim: rapaz, está igual, então por que eu vou me converter? Para que eu vou aceitar Jesus se está tudo igual? Se fala igual eu, se anda igual eu, se fuma igual eu, se bebe igual eu, se prostitui igual eu, se mente igual eu, por que eu vou me converter? É igual. Mas Jesus chama-nos para comer o pão asmo, o pão sem fermento, viver uma vida sem pecado, uma vida de santidade que agrada a Deus. Deus te chamou para viver uma vida nova e não no Egito mais. Deus te chamou para viver uma vida nova. Ele quer te dar uma vida nova. Louvado seja Deus. Moisés, fala para o povo comer pronto para sair. Com um cajado na mão, com as vestes prontas. Comam prontos para sair. Deus estava dizendo para ele: Moisés, vocês já ficaram muito tempo no Egito. Saiam depressa. Comam e saiam depressa. Eu rogo a você que ainda não se converteu a Jesus. Você já passou muito tempo no Egito. Já passou tempo demais sendo escravizados por Satanás. O Egito é a escravidão de Satanás pelo pecado. Já passou tempo demais. Já viveu sendo enganado demais. Já viveu cego demais, achando que está fazendo certo, mas está fazendo errado.
está indo para o inferno. Já viveu tempo demais, agora sai. Toma as vestes, coma do pão, coma do cordeiro, experimente a erva amarga e vá embora. Saia do Egito. Louvado seja Deus. Mas o Egito é difícil. Quando o povo de Israel sai do Egito, quem persegue? Faraó. Faraó persegue o povo. Quando você quiser sair do mundo, quando você quiser sair da sua vida de pecado, quando você quiser mudar, Satanás não vai deixar. O faraó vai até você. Mas irmão, eu já sou crente há 20 anos. Mas o faraó vai atrás. O faraó vai atrás de crente velho também. O velho homem sempre surge. Como diz Lutero. Eu achei que o velho homem, ele não sabia nadar. Porque eu me batizei. Mas eu esqueci. Ele sabia. Eu me batizei, mas o velho homem sabia nadar. Ele estava vivo. Louvado seja Deus. O faraó sempre vai atrás. Tomem cuidado. Louvado seja Deus. E já encerrando. Quem quiser. Mas Mateus, e se a pessoa quisesse ficar no Egito? E se não quisesse ir embora do Egito? Poderia ficar? Poderia. Mas eu sou judeu, eu sou hebreu, mas eu não quero não. Quero ficar aqui no Egito, quero ficar aqui sendo escravo de Satanás mesmo. Escravo de Faraó aqui mesmo. E tem muita gente que é assim ainda. No mundo é assim. Eu quero ficar aqui. Tudo bem, fica. Mas o juízo de Deus vai chegar. A condenação de Deus vai vir. Louvado seja Deus. A morte bate na porta. O juízo de Deus vem. Louvado seja Deus. A alma é ceifada. Infelizmente, o Senhor não lança ninguém no inferno. Ele está retirando as pessoas do inferno. Ele está retirando as pessoas da porta do inferno e colocando na salvação. Oferecendo Jesus de graça. Louvado seja Deus. Pode ficar, mas a condenação vai vir. Pode ficar, mas o preço do pecado vai vir. Pode ficar, porque o pecado, como eu falei, é igual a fatura de um cartão de crédito. Você usa o pecado. Passa, mas a fatura chega. E quando chega, às vezes dói. E a nossa fatura já estava grande. Era um preço já impagável, que a gente não podia pagar. Mas Deus pagou por nós. Você nunca conseguiria pagar o preço que você devia para Deus. Em toda a sua vida. Mas Ele pagou. Ele foi ressuscitado. Deus te perdoou. E para finalizar, a ressurreição de Jesus. Primeiro, Ele representa para nós que a nossa fé ela não é vã. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, toda essa fé, tudo que estamos fazendo seria vão. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, significaria que Deus não aceitou o sacrifício de Jesus. Que Jesus era um charlatão, um mentiroso. E que Ele não era filho de Deus coisa nenhuma. E que os seus pecados ainda permaneceriam sobre você. E Deus ainda te destruiria no final das contas. Mas graças a Deus que Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Deus aceitou o sacrifício do Filho, livrando você da culpa do pecado. Não há condenação para quem está em Jesus. Agora você pode ter um relacionamento pessoal com Deus. Você não precisa mais de alguém para falar com Deus, um sacerdote, uma pessoa que serve de intermediário. Você pode ter um relacionamento pessoal com Jesus. Você e Deus, cara a cara. Você fala e Deus responde. Você pode ter isso pela ressurreição. Louvado seja Deus. Você pode ter uma nova vida. Através da ressurreição você pode ter uma nova vida. E você só é digno desta vida se você comer dele e beber dele. É por isso que Jesus fala: quem não come e não bebe de mim, não é digno de mim. Porque a dignidade não está em viver fora de Deus. Porque você nunca vai ser digno de Jesus. Você nunca vai merecer Deus. Vou jejuar 30 dias, não merece Deus. Vou orar 24 horas, não merece Deus. Não merece.
Você não merece. A sua dignidade está em falar: Senhor, eu sou pecador, eu me rendo, eu sei que eu preciso do Senhor. E aí você vai comer e beber dele. Come do pão e bebe do sangue. A Páscoa para nós cristãos é a Santa Ceia do Senhor. Todas as vezes que fazemos parte da ceia de Deus, estamos comemorando a Páscoa. É o dia que Jesus sacrificou o corpo e o sangue dele por nós, para nos livrar da condenação do inferno. Louvado seja Deus. Através dele, a gente participa. Através desse sangue, a gente vence o pecado. Através desse sangue, somos fortalecidos. Através desse sangue, somos mudados. Apenas através do sangue. E se você tentar sozinho, você vai falhar. Vai falhar todas as vezes que levantar. Porque você não está fazendo com a força dele, mas com a sua mesma. Louvado seja Deus. Ele ainda batiza com o Espírito Santo. Ele ainda ressuscita pessoas. Jesus é vivo. Existe uma vida depois dessa. Depois dessa vida, tem outra. Você vai viver 80 nessa vida, mas a eternidade na outra. Aonde você vai passar a sua eternidade? No céu ou no inferno? No céu, junto com Deus ou longe dele? E por fim, provando que Jesus de fato é o Filho de Deus e que ele ressuscitou. Há mais de 2000 anos a igreja vem ficado de pé. Através da perseguição, através das crises mundiais, dos governos, dos impérios. O Império Romano cai, mas a igreja fica. Os impérios do mundo inteiro caem entre crise, mas a igreja permanece. É porque quem está na base dela é Jesus que está vivo. É o Jesus ressurreto. E ele está voltando para buscar a sua igreja. Para levar um povo santo e de boas obras. Para levar um povo que obedece a sua voz. Jesus está vindo e voltando para buscar a sua igreja. Preparando um lugar para nos morarmos com ele. Para vivermos eternamente com Jesus. Eternamente com ele. Com um Deus que te ama de verdade. Porque quando você peca, o mundo te deixa. Quando você peca, os seus amigos te deixam. Eles são os primeiros a te abandonar. Vai lá, se deita mesmo. Vai lá, adultera mesmo. Vai lá. Mas quando você faz e cai na crise, são os primeiros a virar as costas e ir embora. Satanás te ajuda a fazer, mas ele é primeiro também que vai embora. Você fica sozinho. E aí quem que é o primeiro a aparecer lá? Irmão, tudo bem? Posso deixar uma palavra para vocês? Jesus te ama. Jesus aparece. Todo mundo abandona, mas Jesus fica. Ele te ama. Ele quer te dar uma nova vida, uma nova história, movida não por legalismo, mas por gratidão, por conversão interna. Usar saia não te faz crente. Usar roupa bonita não te faz crente. Não precisamos mais de um sapato, mas precisamos de arrependimento. Não precisamos de muitos cultos, precisamos de avivamento. Precisamos de oração. Louvado seja Deus. Você que não recebeu Jesus, a esse Jesus que te ama, que deu a vida por você, eu te convido a aceitar esse Jesus agora. A levantar aí do seu lugar, onde você está. Levantar suas mãos aqui, aí. E vir aqui à frente para a gente ore por você. Para a gente orar pela sua vida. Louvado seja Deus. Se você não é crente, ou se foi e precisa reconciliar, refazer a sua aliança, mas faz muito tempo, mas não importa. Dá tempo ainda. Precisa reconciliar com Jesus. Quer voltar para os caminhos de Deus? Levanta as mãos. Quer aceitar Jesus?
Levanta as mãos. Louvado seja Deus. Que o Espírito Santo fale com você mais. E que a condenação de Deus não recaia sobre a sua vida ainda. Aqueles que não aceitaram. Que Deus tenha misericórdia de você, de nós, da nossa alma, em nome de Jesus. Amém? As palmas que louvam o Senhor Jesus. Glória a Deus.